As cidades vão crescendo e vão se conurbando. Tá gravando? Fala, Xamrani! A aula de hoje é sobre urbanização. Simbora! É depois da vinheta. O que é urbanização? Como acontece esse processo? E a diferença de campo e cidade? Tu sabe, Xamrani? Essa e outras perguntas nós vamos entender na aula de hoje. A urbanização se caracteriza pelo crescimento das cidades e pelo crescimento da população urbana em relação à população rural. Mas não se confunda, crescimento urbano e urbanização são coisas diferentes. A urbanização, ela ocorre quando a população urbana, ela cresce em um ritmo mais intenso do que a população rural. Não quer dizer que a população rural ela não está crescendo, apenas esse ritmo ele é menos intenso. Desta maneira, podemos afirmar que uma cidade, ela é caracterizada como uma área urbana, como um espaço urbano, a partir do momento que ela tem mais de 50% da sua população vivendo nessas áreas. Por sua vez, o crescimento urbano, meu amigo Xamrani, está relacionado ao crescimento físico, ao crescimento horizontal dessas cidades. Estamos falando o tempo todo de campo e cidade. Você sabe a diferença entre eles? E os termos cidade e município, eles são sinônimos? Nós podemos utilizar como os termos equivalentes? Primeiramente, temos que entender que a cidade e o campo fazem parte de um município, já que o município consiste em uma divisão administrativa que apresenta uma certa hierarquia. Por exemplo, temos o governo federal que possui responsabilidade a nível nacional e os governos estaduais e as prefeituras municipais, cada um com os seus BO. Olha só, meu amigo Xamrani, falando então que o município é uma divisão administrativa do território brasileiro, a menor unidade administrativa. Em um município nós temos uma área urbana, que é o que nós chamamos de cidade, e temos também uma área rural, que nós chamamos de campo. Ei, mas não confunda não, tá? É muito comum o IBGE afirmar, por exemplo, que as cidades são 100% urbanizadas, mas mesmo em uma grande cidade como Nova York ou até mesmo aqui em Natal, olha só, nós temos áreas rurais. Um exemplo é que lá no bairro do Gramoré, ou melhor, Gramorezinho, na zona norte de Natal, nós temos também a plantação de hortaliças, características de uma área rural, Xamrani. Ei, isso aí acontece na tua cidade também? Deixa aqui nos seus comentários, tá bom? Que eu vou estar respondendo cada um de vocês. O campo e a cidade estão relacionados ao modo de vida. Já o rural e o urbano são representações sociais. Isto é, o urbano apresenta um espaço artificial, culturizado, e o espaço rural também acompanhou essa modernização, principalmente por volta da década de 60. Se liga, Xamrani. Falando dessa modernização do espaço agrário brasileiro, nós temos que ter em mente que o espaço agrário, o espaço rural, ele mudou, ele passou por mudanças. Questãozinha aí do Enem, ó, as músicas sertanejas, elas mudaram também. Mas o que mudou não foram as músicas, foi o campo. Geralmente as músicas sertanejas, elas retratam a vida do cidadão daquela área, daquela região. Então essa mudança econômica, ela também causou uma modificação aí, o famoso sertanejo agropecuário. Que isso? Olha só, Xamrani, as cidades vão crescendo. Se liga, se liga, se liga. Galerinha, vamos falar então como é que ocorreu todo esse processo. Industrialização. Massa! Onde é que se instalaram essas indústrias? Nas cidades. E as cidades absorveram todo o contingente populacional que migrou para o campo? Não necessariamente. Por quê? Vamos entender aqui um pouquinho? A indústria se instala nas cidades. Beleza. No nosso país, em especial nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Depois a gente vai entender o porquê. Por sua vez, a mecanização do campo, ela promove aí a substituição do trabalhador. Mas tem um detalhe. Por que essas pessoas saíram do campo para a cidade? Apenas por essa substituição? Não.
Eles não conseguiram acompanhar essa modernização. Eles não tinham capital, não tinham bufunfa, não tinham dinheiro para modernizar sua produção. Outro detalhe é que o espaço rural do nosso país, ele tem uma grande concentração de terras. E essa concentração de terras também promoveu esse fluxo migratório para as grandes cidades. E para finalizar, meu amigo Chamhane, temos que ter em mente também que as condições do cidadão na área rural eram precárias devido aos baixos salários, a baixa remuneração. Então citei aí para você, ó, 3 fatores que influenciaram no êxodo rural, que consiste na migração campo-cidade. Ei, dica aí do Enem, ó, segunda questão do dia, hein? Isso aí provocou uma mudança na população economicamente ativa, o que a gente chama de PEA. Olha só, a população economicamente ativa, que antes estava concentrada na área rural, ou seja, setor primário da economia, ela passa para o setor terciário, ela vai trabalhar no comércio, ela vai trabalhar também prestando serviços, quando não na indústria, né? Mas qual a diferença entre a urbanização dos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento? Para você ter uma ideia, esses pontos luminosos representam a concentração populacional e está relacionado ao desenvolvimento de cada país. Observe que alguns continentes estão bem iluminados, enquanto outros estão quase apagados. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Mas antes de finalizar, vou deixar aqui uma dica para vocês que estão aí assistindo a aula. Toda a aula estou disponibilizando aqui embaixo, pessoal, o nosso link relacionado a esse slide, a esse conteúdo tratado. Então você não precisa perder tempo pausando o vídeo durante as nossas apresentações, você tem acesso direto a esse slide. E temos também aqui um canal lá no Telegram, viu? Fica à vontade, lá estarei postando todo o vídeo novo que for lançado aqui na plataforma, tá bom? É isso, curte, compartilha e ativa o sininho. Tamo junto, até a próxima, pessoal.